retornando, galerinha, vamos retornando. Você que está chegando agora na aula, nós estamos falando sobre a disciplina de análise lógica de programação. E o conteúdo da aula de hoje nós estamos falando sobre a linguagem C, onde nós iremos conversar ainda mais sobre as duas funções printf e scanf, tá certo? Então, se você está chegando agora, fica ligadinho aqui, porque nós iremos começar a fazer vários exercícios, tá certo? Nessa última aula, sempre a gente pega para fazer vários exercícios, testar, criar várias atividades. E, pessoal, quando eu estiver passando, quando eu estiver explicando para vocês esses códigos, esses exemplos, é de extrema importância que vocês copiem, tá bom? Para vocês registrarem e vocês terem material para vocês estudarem, certo? Então, toda vez que eu colocar um código, eu vou dar pelo menos um tempinho para vocês escreverem, para vocês registrarem esses códigos no caderno de vocês, tá bom? Então, aí vamos dar continuidade à nossa aula, turma. Vamos lá. Primeiro ponto, Primeiro ponto que a gente precisa falar, quase finalizando aí essas partes principais, certo? Quase aí finalizando, tá? Nós iremos falar, nós precisamos falar sobre vários pontos específicos até nós chegarmos nesses exemplos. Eu relembrei para vocês muitas coisas, inclusão de biblioteca, criação da função main, tipo de dados, criação de variáveis, constantes, printf, identificador. Eu falei para vocês agora, nessas primeiras duas aulas, sobre todos esses pontos. Então, quando chegar o momento de praticar, eu quero que vocês já consigam identificar todas essas partes que nós já conversamos. E quando vocês olhem, por exemplo, um tipo de dado, int, float, vocês olhem e consigam identificar o porquê que a gente precisa alterar o tipo de dado dependendo do número que nós formos utilizar. Certo? Então, a gente precisa ter atenção, a gente precisa olhar cada estrutura do nosso algoritmo, do nosso programa e entender o que aquela parte significa, tá bom? Então, olha aqui, a declaração de uma variável, ela consiste em um tipo e ela precisa de um identificador. E esse foi o grande, essa foi a falha, que faltou lá no scanf. Deixa eu voltar aqui. Essa foi a falha lá naquele scanf, tá? Que foi o que faltou. Foi o tal do identificador, certo? Então, a declaração de uma variável, ela consiste em um identificador. O tipo determina o espaço de memória que deverá ser alocado. Estão vendo por que ele é importante? O porquê que é importante o tal do identificador? É porque é ele que vai determinar. Ele determina o quanto de espaço de memória deverá ser guardado, será alocado para ela, E o identificador permitirá que ela seja referenciada no restante de todo o programa. Então, o identificador ele é muito importante. E aí, ele precisa sempre caminhar junto com o tipo de dado que você definiu lá na sua variável. Todo identificador, ele deve iniciar com letra, maiúscula ou minúscula, e ser composto exclusivamente por letras, dígitos e sublinhas, Olha aqui, vamos observar essa declaração de variáveis. Vejam aí. Todas essas declarações de variáveis, elas estão corretas? Todas essas declarações, elas estão corretas? Isso é uma pergunta, tá? Para vocês, certo? A declaração de variável da linha 5, da linha 6 e da linha 7. Tem alguma dessas daí, ou todas elas, estão corretas ou estão erradas? Está faltando alguma coisa? O que é que vocês acham? Me ajudem aí. Está faltando alguma coisa nesse programa? Está errado?
E aí, o que é que vocês acham? A gente já conversou sobre algumas características que as variáveis podem e não podem ter. O que que uma variável não pode ter? Alguém pode me ajudar? Deixa eu dar uma olhada aí na galerinha que está respondendo tudo. Pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, olha, vocês hoje que estão sendo, né, um dos meus ajudantes, certo? Outro pessoal de Inocênio, né? De Inocêncio. São Inocêncio, é? Dom Inocêncio. O pessoal de Dom Inocêncio também está me ajudando bastante, né? Muito bem. Então, eu quero saber de vocês. O que que vocês acham sobre a declaração desses 3 tipos de variáveis? Nós temos aí, segundo esse programa, a gente tem um char, tipo int e tipo float. Tá certo? Tá errado? O que é que vocês acham, né? E aí eu quero saber de vocês. Vou deixar aí um tempinho. Olha aí, o pessoal já respondeu. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, eles estão hoje assim ligeiros, rápidos, né? Segundo o pessoal, aqui eles falaram que estão todos corretos e vocês realmente estão corretos mesmo, né? Aqui está tudo correto, pessoal. Por quê? Primeiro, o nome dos tipos de dados, todos eles estão em cor azul. Normalmente isso acontece porque eles estão escritos da forma correta, tá? Eles são palavras reservadas e essa coloração diferente ajuda quem está programando a identificar se as palavras estão escritas de forma correta ou não. Então aqui, ó, está tudo correto, está escrito correto. Outro ponto que a gente pode observar por que todas essas 3 declarações estão corretas. Nenhum dos nomes possui nenhum tipo de caractere especial. Olha aqui o nome opção. E aí, o que acontece? Algum professor de português passa e olha agora e fala, não, mas a palavra opção está errado, né? Para a língua portuguesa, ela pode estar errado, mas para a linguagem C não está. Porque nós não podemos criar nenhuma variável com acento, com caractere especial. A gente não pode, né? Então, nesse ponto aí, eu acho que os professores de português, quando veem essas declarações de variáveis, eles se tremem, né? Porque é tudo sem acento. Não tem cedilha, não tem nada. Tá bom? Então, pessoal, aqui a gente não pode utilizar nenhum tipo de acento e nem caractere especial. Como aqui não tem nenhum acento, nenhum caractere especial, então isso aqui está correto. Outro ponto importante. Aqui eu tenho 3 variáveis do mesmo tipo. Isso daqui pode acontecer? Pode. Se eu estou declarando 3 variáveis do mesmo tipo, eu posso simplesmente colocar o nome da variável, vírgula, outra, e assim sucessivamente. Só que quando você está na última variável, sempre no final é ponto e vírgula. Olha aí. Então, tá tudo correto, tá bom? Ok? Tá tudo correto, certo? Ok? E aí, galerinha, o pessoal aí querendo que eu mande salve. No final da aula eu mando salve para todo mundo, certo? Agora a gente vai focar aqui nos exemplos, mas no final eu mando salve para todo mundo aí que manda aí no YouTube, tá? Eu mando salve lá no final da aula, tá bom? Bom, pessoal, outro ponto importante é que existem tipos de dados modificados. Às vezes, nós fazemos programas que nós precisamos de espaços de memórias muito grandes, bem maiores do que um int suporta, do que um float suporta, do que um double suporta. Então, existem tipos de dados que são maiores, como esses 3 aqui, tá bom? Um dos que a gente pode utilizar bastante é o long int. É um int longo, né? É um int que tem o tamanho de espaço de memória do mesmo tamanho que um float, tá? Isso pode acontecer? Pode. Isso é normal acontecer em programas reais, né? Da vida real, por exemplo. É comum isso acontecer, tá bom? E aí, turma, mais uma vez, outro exemplo importante
que eu estou trazendo para vocês ficarem atentos, ligadinhos, é com relação ao bit mais à esquerda. Vixe, não me lembro mais disso aí não, professora. Não vi isso aí não. Olha aí. O bit mais à esquerda em uma variável do tipo char ou int, denominado bit de sinal. Se você não se lembra o que é um bit de sinal, né, você precisa aí rever aí, no caso, a aula de números binários, certo? Números binários. É normalmente utilizado pelo computador para distinguir entre valores positivos e negativos. Então, se tudo dentro do computador é diferente, então o número menos 10, ele é diferente do número 10. Tá bom? Ele é diferente, certo? Só que quando a gente converte o número 10 para binário, né? Deixa eu ver aqui se eu me lembro, né? Converter o número 10 para número binário. Vou testar meus conhecimentos, né? Se o pessoal da manhã me escutar falando uma coisa dessa, eles até se tremem, né? Porque essa aula a gente viu ontem. 2 vezes 2 é 4, né? Para 5, 1, ok. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2, para 2 é 0. E aqui a gente tem o nosso, né, número binário, por exemplo, 10. Então, aqui 10, a representação do 10 é o seguinte. É 1, 0, 1, 0, 1. Por exemplo. Olha aí. Esse aí é o número 10, tá? Só que esse aí é o número 10 positivo. Vocês já fizeram conversão de número binário negativo? Me respondam aí. Vocês já fizeram? Normalmente a gente não faz a conversão de um número binário negativo. A gente sempre faz a conversão do número binário positivo e no final a gente só coloca o tal do bit de sinal. O bit de sinal é o carinha, né, que vai falar, olha, esse número não é positivo. Esse número, ele é um negativo. Então, ele vai te dar essa dica. Então, é normalmente utilizado pelo computador para distinguir entre valores positivos e negativos. Se esse bit é 0, então o valor é positivo. Caso contrário, ele é negativo. Então, olha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí, para completar um byte, eu ainda falto 3 dígitos. Eu falto 0, 0 e 0, por exemplo. Então, eu vou apagar aqui para ficar bonitinho, que eu gosto das coisas bem explicadas, para depois vocês não falarem que vocês nunca ouviram falar de bit de sinal. Olha aí, ó. É o seguinte, vou colocar aqui, número 1, 0, 1, 0, 1. Por exemplo, esse é o número 10. Só que para completar os 8 espaços, vocês se lembram que quando eu disse para vocês que um byte é formado por 8 dígitos? 8, né? Então, aqui a gente precisa ter 8 caracteres. Deixa eu ver aqui se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Eu vou colocar aqui. Então, para completar aqui embaixo, eu tenho que colocar 0, 0 e 0, por exemplo, né? Então, esse aqui é o byte que tem armazenado, por exemplo, o valor número 10. Olha que lindo, maravilhoso. Certo? Só que o que acontece? Esse é o número 10 positivo e eu quero agora falar que esse número 10 é negativo. Aí eu faço o seguinte, eu apago o último 0 e ao invés de ser 0 eu vou colocar 1. E aí o computador vai identificar que esse número aí é um número negativo, é o 10 negativo, por exemplo. É o que acontece, tá bom? Certo? Então, pessoal, fiz um resumão aqui para explicar para vocês o que é o bit o bit de sinal, no caso, tá? É o bit que implica se o número é positivo ou é negativo, tá? Porque também recordar é viver. E aí, turma, eu trouxe esse exemplo para vocês. Esse exemplo é um exemplo que a gente que nós estamos utilizando tipos de variáveis longos, né? Que possuem uma maior capacidade de armazenamento. Quando eu quero armazenar um char que tem uma capacidade maior de memória,
alocar mais memória, eu utilizo esse aqui, ó. Eu não ouso nem pronunciar tão bem, porque eu acho que eu vou, né, acabar falando algum nome que não seja tão bem pronunciado. Char, alguma coisa do tipo. E aí nós temos, né, o tipo de dado mais longo para char, nós temos o tipo de dado mais longo para int, e também nós temos um outro tipo de dado mais longo para int. Nós temos dois tipos, né, para o int. Tem um que é bem maior do que o outro. Então, os modificadores, eles podem prefixar apenas os tipos char e int, né? A última exceção feita é o long float, que equivale a um tipo double, por exemplo, tá? E agora, galerinha, daqui a pouco nós vamos começar a fazer os nossos treinos, tá? Os nossos exercícios, ok? E aí, turma, algo que não é mais novidade, é o que se espera, eu tenho certeza que não é mais novidade para vocês. Chegou então o nosso famoso scanf, que vocês estão me devendo a estrutura correta do scanf, tá? Vocês ainda podem se retratar. Se vocês quiserem se retratar antes que eu mostre, eu deixo, tá bom? Então, se você se lembra qual é a estrutura da sintaxe do scanf, esse é o seu momento. Esse é a sua hora de se retratar, tá bom? Mostrando aí que você sabe qual é a estrutura correta do scanf. A função scanf, pessoal, ela permite que um valor seja lido do teclado. Então, ela é uma função é uma função de entrada, né? Isso daqui, a gente pode até falar, mas é lógico, né? Eu utilizo um dispositivo de entrada, então ela é de entrada. Nem sempre, tá, pessoal? É tão lógico assim, viu? Isso aí, depois de anos de reflexão, a gente tem essa interpretação, tá bom? Mas olha aqui, o scanf, ele é uma função de entrada. Ele permite que o usuário que está utilizando o programa interaja com o algoritmo, forneça dados importantes para o algoritmo funcionar. Tá bom? Como colocando o seu nome, os dados que o algoritmo pede. Então, a função scanf, ela permite que um valor seja lido do teclado e armazenado em uma variável. Então, de nada vale, né? Praticamente não é tão viável você solicitar um scanf se você não vai armazenar em nenhum lugar aquele valor. Não é interessante. O scanf, ele precisa vir acompanhado com a sua colega variável. Então, se você quer pedir um dado de um usuário, você já tem que saber que você vai precisar de uma variável para guardar esse dado. Ah, professora, você passou um exercício que você está pedindo o login e a senha. Você quer que a gente peça o login do usuário e a senha do usuário. Então, se o usuário vai ter que digitar o login dele, tem que ter uma variável já esperando essa informação. Se o usuário vai digitar a senha, tem que ter uma variável já esperando essa informação. Não podem ser a mesma variável, né? Porque uma vai sobrepor a outra. Então, turma, o scanf, ele naturalmente, né, você precisa já saber que você vai utilizar uma variável juntinha com ele. Sua sintaxe, ele consiste em uma cadeia de formatação seguida de uma lista de argumentos. Cada um deles sendo um endereço de variável, tá bom? Então, aqui, o que está faltando lá naquele scanf, lá do início da aula que eu fiz com vocês, é justamente o endereço da memória da variável, que a gente não colocou. A gente não colocou o identificador, a gente não colocou o endereço da variável. Essa daqui é a sintaxe. Essa aqui é a sintaxe do nosso scanf. É a formatação, e aí nós temos o argumento 1, argumento 2 e vários argumentos, dependendo aí do que você quer que seja escrito. A cadeia de formatação, ela é composta por códigos especiais, denominados, né, especificadores de formato. Esses carinhas aqui também estavam faltando. Além dos identificadores,
estavam faltando também os especificadores de formato, de tipo, tá bom? Além do endereço de memória, estava faltando a especificação do tipo de dado, que indicam, né, a quantidade e os tipos de dados que serão lidos pela função. Tá vendo? Tá vendo aí o que vocês esqueceram? Tá vendo? Ó, vocês nem me ajudaram. E eis aí, né, o temido, né, formato scanf, que ninguém conseguiu me ajudar. Olha aí, os meus ajudantes hoje não vieram, né? Os outros ajudantes não vieram. Então, isso daqui eu quero que vocês copiem. Eu não quero nunca mais, sabe como é? Nunca mais. Nunca mais, né? Nunca mais eu quero que vocês esqueçam essa sintaxe desse scanf, meu povo. Pelo amor de Deus. Olha aí. Primeiro ponto. Primeiro ponto, nós temos aqui, ó, quem determina o tipo. Olha aí. Os especificadores de tipo. Eles aqui estão falando, olha, linguagem C. A primeira variável aqui, ó, ela é do tipo inteiro, então fica ligado. A segunda variável aqui é do tipo char, então fica ligado. Então, quando é inteiro, né, é percent D. Quando é caractere, é percent C. Ok? Alright, né? E olha aí, galerinha, por que a variável está escrita com esse sinal de I comercial na frente? Esse símbolo significa justamente o endereço de memória, tá bom? É o que vai definir onde é que está a memória, onde é que essa variável está guardadinha, certo? Então, é uma padronização, isso aqui que se chama de sintaxe. Então, toda vez que você for, vou até colocar aqui, vou ser tão legal com vocês que eu vou dar até um spoiler da atividade que eu pedi para vocês anteriormente. Olha aqui, então imagine que eu fiz assim, ó, printf. Printf. Aí coloquei assim, ó, login. 2 pontos, né? Pronto. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer scanf. Scanf. Aí, olha o que eu vou fazer. O login, ele é o quê? Deixa eu lembrar o que é o login. Ele é um número ou ele é letra? Ah, ele é letra. Então, ele é string, ele é char, por exemplo. Vou colocar aqui que ele é char. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou botar aspas duplas, percent C, vírgula, e aí eu vou colocar, né, a variável que eu já declarei lá em cima. Login. Pessoal, mais do que isso, não tem como eu ajudar vocês, não. Aí já é dar a receita com todos os ingredientes e ainda o vídeo para fazer a receita. Olha aí. Então, aqui, pessoal, eu tenho o meu printf, que está falando, olha, usuário, coloca aí seu login. Aí o usuário digita, pam, 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 o login dele. E aí, automaticamente, o scanf pega esse valor e vai falar, olha, linguagem C, isso aqui é um caractere. E esse valor que o usuário acabou de digitar, você vai colocar nesse endereço de memória, tá bom? Lá nessa variável login, certo? Então, deu para entender qual é a estrutura, qual é a mudança que vocês têm que fazer lá naquele exemplo lá do início da aula que eu pedi para vocês? É exatamente essa mudança aí que vocês têm que fazer. É a inserção do printf e do scanf. Pessoal, só aí, quem pegou o bizu já consegue responder o desafio. Quem pegou o bizu já conseguiu responder, tá? Então, anota aí o bizu, certo? Anota o bizu, porque isso daí praticamente já está praticamente respondido o desafio, certo? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês terminarem esse desafio, que eu acho que é o suficiente, né? Tempo suficiente, tá bom? Se vocês precisarem de mais tempo, depois vocês falam para mim que eu deixo um pouquinho mais de tempo. Mas agora o tempo para vocês são 2 minutinhos, tá? Então, pode colocar o relógio no ar.
Pronto, galerinha, deu tempo demais, né? Todo mundo já conseguiu copiar, conseguiram até responder o desafio lá do início, certo? Ok? Tá tudo show de bola. Até agora deu para entender o printf, deu para entender o scanf. Se vocês têm alguma dúvida sobre o printf, pessoal, coloquem aqui no chat. Esse é o momento, tá bom? Porque como eu conversei com vocês amanhã, eu quero todo mundo afiado no printf e no scanf. Todo mundo afiadíssimo, né? Sabendo de tudo, sabendo como colocar um identificador. Se eu pedir, por exemplo, para imprimir um número e eu determinar a quantidade de casas decimais, está todo mundo sabendo como é que imprime na tela, eu determinando a quantidade de casas decimais, né? Então, tá todo mundo já sabendo, né, como é que funciona o scanf, a sintaxe, que eu preciso primeiro definir o identificador do tipo de dado e depois eu preciso colocar o nome da variável, mas sempre antes do nome da variável eu preciso colocar o sinalzinho, né, do i comercial. Isso permite com que a linguagem C identifique qual é o endereço de memória, né? Onde é que está essa variável? Onde é que ela foi guardada, né? Porque senão de nada adianta. Na verdade, o compilador nem vai deixar rodar. Ele vai analisar e vai falar, vixe, tá faltando. Tá faltando informação aqui, tá bom? Então, galerinha, tá tudo ok? Eu queria saber, antes de eu passar, daqui a pouco a gente vai começar a cartela, né? Nós vamos começar agora o momento de praticar, a hora de praticar, né? O momento de praticar, então, é hora de praticar, certo? Agora é o momento, né? Vamos praticar até 6h30, né? É até às 16h30? Eu acho que é até às 16h20, né? Vamos praticar até às 16h20 hoje, certo? Então, galerinha, vamos focar agora em tirar as dúvidas. Eu quero saber de vocês. O pessoal que está aí no YouTube pedindo alô, quero saber se o pessoal tem alguma dúvida do printf e do scanf. O pessoal que estão aí nos polos, né, por todo o Piauí, assistindo de diversas cidades desse Piauizão de Deus, coisa maravilhosa. Vocês têm alguma dúvida sobre essas duas funções, scanf e printf? Se você possui alguma dúvida, o seu momento é agora. Coloque aqui no chat as suas dúvidas. Fala, professora, coloque mais exemplos, né? Tem dúvida ainda, né? Coloque aqui que a gente te ajuda a desbravar, né, essas suas dúvidas, tá certo? Então, vamos aí continuar com o nosso momento de praticar. Então, esse exemplo aqui eu já desmistifiquei com vocês, a gente já analisou toda a linha de código, cada linha de código a gente já sabe, né? A gente já sabe que tem um include, que tem uma biblioteca, tem um comentário, tem a função main, tem a declaração das variáveis, tem o scanf, certo? Ótimo e maravilhoso. Vamos aí passar para o próximo. Como podemos observar, a cada especificação de formato na cadeia de formatação corresponde um endereço, certo? Um endereço de uma variável na lista de argumentos, ok? Isso daqui é uma forma bonita, né? Uma forma bonita, bem diferente de falar que cada variável tem um identificador de tipo e cada variável tem um local específico onde essa variável está sendo armazenada. Tem que ter um endereço, senão a gente não encontra essa informação, tá bom? Um identificador de tipo, se é inteiro, se é char, se é float, se é double e onde a variável está. É isso que a gente precisa saber, ok? Até o momento não tem nenhuma dúvida, né? No chat, o chat está zerado, está todo mundo entendendo. Então, vamos passar adiante, certo? Ó, ainda falando dessa entrada de dados formatada, né? O operador i, o i comercial, olha aí, ó. O i comercial, ele informa o endereço de memória que uma variável foi alocada, foi armazenada. Então, mais uma vez, tem aqui o mesmo exemplo, mostrando agora, dando um foco, né? Foca aqui a tela, ó.
no nome das variáveis, que aqui elas vêm sempre, né? Antes delas vem esse comercial, ok? Certo? Show de bola? Então, vamos passar aí para a próxima. E aí, turminha, essa tabelinha aqui agora é o X da questão. Isso daqui eu já tinha pedido para vocês armazenarem na mente. E vocês ainda não armazenaram. Eu quero o seguinte, esse aqui é outro ponto obrigatório. Vou colocar agora pontos obrigatórios para vocês, né? E aí, quem sabe um dia, né, eu vou passar aí nas escolas, nos polos, dando o visto aí no caderninho de vocês, né? Já pensaram? Eu chegando aí nos polos de vocês, pedindo, eu quero ver os cadernos, né? Deixa eu dar uma olhada, se vocês copiaram tudo direitinho nos cadernos. Deixa a tia dar o visto, né? Igual o pessoal, as crianças do fundamental. Deixa a tia dar o visto no caderno para ver se copiou tudo. Quem sabe um dia eu chegue aí, né? Fazendo isso com vocês. Então, olha aqui, galerinha, presta atenção. Eu quero que vocês anotem, principalmente, alguns especificadores que nós iremos utilizar bastante. Quero que vocês escrevam essa tabelinha, tá? E de uma forma muito especial, eu quero que vocês guardem no coração e na memória o percente C, certo? O percente S, o percente F, tá? E o percente D, certo? Esses aqui eu quero que você traga no seu coração e na sua mente. Mas eu quero que vocês copiem essa tabela, tá? E eu vou dar um tempinho para vocês, mais uma vez, para vocês copiarem esses identificadores. Porque senão vocês não copiam. E quando vocês estão criando os seus programas, vocês não sabem qual identificador utilizar no scanf, certo? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês, no máximo, que é o tempo suficiente para vocês escreverem essa tabela, tá certo? Essa tabela que eu já passei, eu já expliquei detalhe por detalhe, tá bom? Então, aí, ó, relógio na tela para vocês, galerinha, para vocês copiarem. Pronto, galerinha, deu tempo aí, certo? De vocês copiarem essa tabelinha. Então, agora, vocês têm uma informação importante que vocês possuem já aí no caderninho de vocês, né, de anotações, os principais especificadores de tipos de dados. Então, quando vocês forem fazer os seus exercícios, vocês já têm aí os identificadores para não passar perrengue, tá bom?
E aí, galerinha, ó, mais uma vez, só relembrando como é a formatação do printf. O printf, ele existe uma estrutura bem específica para ele funcionar, ok? E aí, vocês já conhecem, já estão carequinhas de saber essa estrutura de dados, né, do printf, ok? Dá uma passada. Outro ponto importante, pessoal, na hora de nós utilizarmos essas duas funções, são os caracteres de controle. Os caracteres de controle, eles também nos ajudam bastante. Um dos principais que nós utilizamos, né, que nós mais vemos nos programas, são o /n, é um dos que a gente visualiza bastante, né? /n, ele é muito utilizado para quebrar a linha, como eu falei para vocês. Mas olhem aqui, olha outros caracteres bem diferentes que possuem aí na linguagem C. O /A, olha aí, ele soa o alarme do microcomputador. Já pensaram em testar esse? /A soa um alarme do microcomputador. O /B, o cursor, ele retrocede, né, uma coluna, por exemplo. O /F, ele alimenta, né, a página na impressora, né, ou então, no caso, envia, né, a página e pode ser impressa. O /N, o cursor, ele avança para uma nova linha, que é o que mais a gente utiliza. O /R, ele é o cursor que retrocede para a primeira coluna da linha, tá? E aí a gente tem que lembrar, né, de saber diferenciar coluna e linha, certo? /T, o cursor avança para a próxima marca da tabulação. Aspas duplas, exibe uma única aspas. /aspas, exibe um único apóstrofo. E /barra, ele exibe uma barra invertida, quando a gente precisa que seja mostrada, né, uma barra invertida, por exemplo, tá bom? Então, esses aqui são alguns caracteres de controle. Se eu puder dar uma dica para vocês, tentem aí utilizar o /A, para ver se realmente esse alarme soa de verdade, né? Para a gente testar esses mecanismos diferentes, por exemplo. E tentem começar a utilizar mais o /N, para vocês verem como esse caractere de controle, ele realmente funciona. Para quando for necessário usar em um projeto, você já saiba muito bem como utilizar esse recurso, ok? Esses caracteres, né, o mais usado é o /N, né? Através dele podemos identificar e indicar quando uma nova linha deve ser utilizada, por exemplo. E aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo de código para vocês. Que código maravilhoso! Esse código aqui, nós já fizemos várias vezes ele lá no pseudocódigo, tá? Lá no pseudocódigo eu mostrei para vocês várias vezes esse código aqui, tá? Mas por que a gente repete tanto esse código? Não é porque a gente gosta, né, de fazer... no caso de saber qual é o perímetro de uma circunferência, não, né? Não é porque a gente gosta de saber o perímetro de uma circunferência, não. É porque esse exemplo, ele tem muitos recursos, tem muitos comandos que nós vimos ao longo da nossa aula. Aqui tem muita coisa interessante só nesse programa. Ele é bem curto, ele só tem 11 linhas de código, mas a gente tem muita coisa. Nós temos aqui, ó, a inclusão de comentários, certo? A definição de bibliotecas, a definição de constantes, a inclusão de funções, a utilização de um tipo de dado que não é tão comum a gente utilizar, que é o double, a utilização do printf, a utilização do scanf e também, né, a inclusão de uma operação matemática em uma variável, certo? Então, pessoal, aqui tem muita coisa, muita coisa, tá? Então, de já, eu preciso que vocês registrem esse exemplo, tá bom?
Eu quero que vocês registrem esse exemplo e, mais do que registrar, eu quero que vocês façam um exemplo diferente, tá bom? Eu quero que vocês façam um exemplo diferente aqui. Além de simplesmente escrever, eu quero que quando vocês escrevam, do lado, pode ser até com outra cor, com outra caneta, com outra cor, é melhor com outra cor, que você diga do lado o que é aquela linha de código. Eu vou fazer em uma linha, tá? Eu vou fazer em uma linha, que é a mais difícil de todas. Vou fazer em uma linha de código e vocês fazem nas outras linhas, tá bom? Vocês vão copiar a linha de código e do lado você vai colocar o que aquela linha de código está fazendo. Ok? Como eu sou gente boa, eu vou colocar a linha de código mais difícil de ser interpretada. E aí o resto é com vocês, tá bom? Tá certo? Pois pronto. Eu vou fazer aqui a minha parte, ok? Aí vocês fazem a parte de vocês. Ó, vou colocar aí a linha de código mais difícil. Isso aqui é um comentário. Pronto. Essa aqui é a parte mais difícil que eu tinha para fazer. O restante vocês fazem porque é o mais simples, né? Então, aqui tá tranquilo para vocês agora, certo? Então, galerinha, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exercício. E eu preciso que vocês, além de copiarem esse exercício, coloque o que tem, o que está acontecendo do lado de cada linha de código. E aí vocês percebem que tem a numeração, ó, de 1 até a 11. Eu vou aí começar a chamar os polos, né, e perguntar: polo fulano de tal, me diga bem aí o que faz a linha 7. Polo fulano de tal, me diga bem aí o que faz a linha fulano de tal, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês. Vocês acham que 3 minutinhos dá certo? Eu acho que dá, né? O suficiente. Porque vocês vão copiando e aí quando eu perguntar, vocês já me falam aí o que cada linha de código faz. Tá bom? Ok? Pode ser assim? Então aí, ó, tempo na tela para vocês. 3 minutinhos para vocês identificarem o que cada uma dessas linhas de código fazem, né? Ok? Então, relógio na tela.
Vamos retornando, né, galerinha? Já deu tempo aí? Já deu tempo demais, né? Já deu tempo aí de colocarem tudo. Já fizeram até o exercício do início da aula, que eu passei só para amanhã e vocês já fizeram, tenho certeza absoluta, né? Então, eu queria saber, por exemplo, né? Eu queria que o pessoal lá os meus ajudantes aí, o pessoal lá de São Francisco de Assis do Piauí, por exemplo, né? Me digam aí, me ajudem, por favor, o que está acontecendo na linha de código de número 6, né? O que está acontecendo nessa linha de código? Na linha de código de número 6, tá? E aí, para o pessoal já ir se preparando, o pessoal de Jatobá, certo? Eu quero que o pessoal de Jatobá me fale o que está acontecendo na linha 8, ok? Já para vocês já irem preparando o coração, certo? Linha 8, tá? E aí daqui a pouco eu vou pedir até para o pessoal da Seduc também me ajudar aqui a responder uma linha de código, né? Professora Sandra, o pessoal aqui me ajudar também. Pessoal de Cajazeiras, ó. Eu quero saber de vocês, Cajazeiras, o que está se passando na linha 3? Na linha 3. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí já passou, já saiu aqui na frente, né? Respondendo tudo, eles já responderam a deles, certo? O desafio deles, eles já cumpriram. Agora eu quero saber o restante dos polos, certo? Quero saber de vocês. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí falou assim, ó. Está imprimindo a frase, qual a medida do raio? E aí, o que é que vocês acham? Olha, pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, gostaria de dar os parabéns para vocês, viu? Vocês estão muito participativos, vocês estão acertando todas, né? Está totalmente correto, é isso que exatamente que esse código faz. Ele exatamente imprime na tela a pergunta, qual a medida do raio, né? Qual a medida do raio? E aí o restante aí dos polos? Me diga aí o que está se passando. Cadê o pessoal aí de Jatobá, né? Que eu pedi para eles me falarem o que era que estava acontecendo lá na linha de número 3, por exemplo. E eu pedi também para o pessoal de Cajazeiras, né? Eu pedi também para o pessoal de Cajazeiras me explicar o que estava acontecendo também. Então, eu dei para vocês aí o número, já até me esqueci. Tô igual a Dory, né? Do Procurando Nemo, certo? Que eu pergunto a coisa, quando eu me espanto, eu já me esqueci. A sorte de vocês. Então, me digam aí quais são, né? Quais são os outros comandos, tá bom? Por enquanto... Vixe, saiu da tela, né? Deixa eu dar voltar aqui. Saiu da tela, vamos voltar. Pronto. Então, olha aqui, por enquanto que vocês, os outros polos, vão respondendo, e se alguém que está aí no YouTube, assistindo as nossas aulas pelo YouTube, tá certo? O pessoal que está assistindo aí, o pessoal lá da Unidade Escolar Firmino Rodrigues, né? Sobreira, por exemplo, né? O pessoal que está assistindo pelo YouTube, me ajudem aí a desbravar o que está se passando, o que está acontecendo lá na linha de código de número 9. Eita, essa daí é para vocês, viu? Qual é, o que está acontecendo aí na linha de código de número 9? Quero que vocês me ajudem, porque eu estou igual a Dory do Procurando Nemo, já me esqueci de tudo, né? Então, eu preciso aí da ajuda de vocês, certo? Então, qualquer outro polo que eu não mencionei, mas que se vocês quiserem escrever alguma linha de código, o que está acontecendo em alguma linha de código, vocês podem escrever também, né? Podem ajudar aí os outros colegas, tá certo? E aí, por enquanto, eu vou já começando a falar das outras linhas que eu não pedi para ninguém.
certo? A primeira linha de código, turma, que eu conversei aqui, essa primeira linha de código, ela é um comentário. E o comentário, todo mundo tá careca de saber, tá carequinha de saber, caindo todos os cabelinhos de tanto saber que um comentário, ele é uma linha de código que ela não é interpretada, ela não faz, na verdade, nenhuma modificação no meu código. Ela não modifica em nada, tá certo? Outro ponto importante, então eu já coloquei até comentário, né? A linha de número 2, se você não está lembrando, então, ó, já fica aí a dica para você recordar, tá bom? Não perde a oportunidade. Então, a linha de número 1 já foi, já está ok, tá bom? Já está ok. Agora, a linha de número 2. A linha de número 2, aqui nós estamos inserindo, né? Nós estamos incluindo a tal da famosa e querida biblioteca stdio.h. Não dá para a gente fazer nada na linguagem C se a gente não coloca essa biblioteca, porque com ela vem um pacote bem especial, né? Vem as funções principais, como a função main, a função printf, a função scanf. Sem essa biblioteca não dá para a gente usar nada. Viu? Então, aqui é a inclusão da biblioteca, ok? Para o pessoal que está me devendo, ó, o pessoal que está me devendo, vou colocar aqui na minha agendinha de dívida, certo? Já vou colocar que o pessoal de alguns polos estão me devendo. Vão ficar aqui na agendinha, viu? Vou responder, mas vai ficar na agendinha. E amanhã a gente conversa. Eu vou passar outro desafio para vocês. Então, olha aqui. A linha de número 3, nós estamos definindo, nós estamos criando uma constante. Por quê? Né? Por que que eu estou definindo a constante? Porque, primeiro, eu coloquei, né, hashtag define, e o nome dessa constante que eu criei, o nome dela é pi, ok? Pi. Pi é o nome da minha constante. E depois eu dou um valor para pi, um valor para essa constante. E aí vocês já sabem desse número aqui também, famoso, né? O número de pi, 3,1415. Então, a linha de código de número 3 fala sobre uma definição de uma constante. A linha de código de número 4, o que é que está acontecendo? Eu estou declarando a função principal de todas, é a função mais principal de todas e todas as funções, é a função main. Sem ela não dá para escrever nada dentro de um programa em C, tá bom? Na linha de número 5, o que é que está se passando? Eu estou declarando duas variáveis. Todas as duas são do tipo double. Ok, né? Alright. Outro ponto. 6, né? A linha 6. O que é que tá acontecendo aqui? Na linha 6, é exatamente o que o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, né? Eles responderam. Está perguntando qual a medida do raio, né? Então, essa daqui, ó, pessoal, ó, desafio dado, desafio cumprido, certo? Muito bem. Linha de número 7. A linha de número 7, ele está realizando o pedido, a solicitação de dados do usuário. Tá bom? Eu estou solicitando um dado para o usuário. Que no caso é o quê? Eu estou pegando o dado que o meu usuário digitou, estou falando, olha, linguagem C, esse dado que está sendo digitado, ele é do tipo float, viu? Tá? Tipo float não, do tipo double, né? Do tipo double. E ele está guardado nesse endereço de memória, tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Na linha de número 8, o que é que está acontecendo aqui? A variável perímetro, ela está recebendo uma operação matemática.
ela está recebendo uma operação matemática, mas aqui uma observação vai ficar guardado dentro dela, não é esse cálculo não. O que fica armazenado dentro da variável é o valor final, tá? O valor final fica salvo. E não essa operação 2 vezes π vezes o raio. Não é que fica isso, não é isso que fica armazenado. É o valor final, é o resultado, que no caso foi 25,132000, por exemplo, tá? Linha 9, aqui eu tenho um printf. E esse printf, ele é bem especial. Ele começa, né, ó, saltando uma linha, tá? Onde vai ser mostrado o perímetro da circunferência E, aí tem, ó, %LF. E aí tem o nome perímetro. Ou seja, é o mesmo caso que aconteceu naquele exemplo anterior, certo? Que eu estou definindo que aqui vai ser mostrado o valor, certo? A linha 10, ela é uma linha vazia. E a linha 11, eu estou fechando toda a minha função main, né? Toda a função principal, ok? Então, galerinha, eu fiz aí, ó, um detalhamento, certo? Com a ajuda de vocês, o detalhamento de toda a linha de código passo a passo, tá bom? Turma, nossa aula tá terminando por aqui. Amanhã, esse desafio vai continuar, certo? E amanhã eu quero todo mundo afiado nas funções printf e scanf, ok? Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!